Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que está nesse recesso aí de vocês? Tudo em paz? Gente, essa aula, ela foi gravada exclusivamente para as turmas de primeiro ano, tá? Todas. Primeiro avançado, primeiro regular, mas principalmente primeiro ano alfa, que são os meus alunos de sala de aula, tá? Então, qualquer turma de primeiro ano vai aproveitar esse material. Claro, o assunto é o mesmo, a apostila é a mesma, então não vai mudar nada. Mas eu estou fazendo especialmente para o primeiro ano alfa porque eles não viram isso comigo, tá? Então vamos lá. O assunto é ácidos nucleicos e ATP, ok? É o último assunto, são os dois últimos assuntos da apostila 1 de vocês, tá? Um é ácidos nucleicos e o outro é ATP, beleza? Eu vou virar a tela, a gente vai ficar no PowerPoint, tá? Já peço de antemão desculpa porque o PowerPoint vai estar mais curto, ele era para estar mais longo, era para estar bonitinho na tela, fechado, enquadrado, ele vai estar um pouco mais curto, por isso eu peço desculpas de antemão. Mas dá certo, eu fiz todo carinho, tá bem organizado, tá bem bonitinho. E aí a gente vai marcar uma live. Para todos os primeiros anos também vou marcar uma live, tá certo? Para que vocês possam tirar qualquer tipo de dúvida que possa existir. Tá bom? Vamos lá? Eu vou fechar a tela aqui, a minha imagem, só volto no finalzinho e você vai ficar só com a minha voz. Tudo bem? Abraço, tchau, tchau. Pronto, você deve estar vendo aqui essa tela, ó, ácidos nucleicos. Vou mudar aqui o cursor, ó, tá vendo? Estou mexendo o cursor para você poder ver. Então o assunto é ácidos nucleicos e ATP, ok? Primeira coisa importante, Lunásio, o que são ácidos nucleicos? Gente, ó, para você não esquecer, lá na bioquímica, eu gosto de fazer isso para você poder relembrar, tá? Lá na bioquímica, né, da apostila de vocês, vocês viram que os compostos se dividem em dois grupos, compostos inorgânicos e orgânicos. Os inorgânicos são água e sais minerais, já vimos tudo. E os orgânicos? Proteína, já foi visto, vitamina, já foi visto, inclusive proteína junto com enzimas, já foi visto também. Já teve vídeo aula de carboidrato, que eu postei para vocês, já teve vídeo aula de lipídios, que eu postei para vocês, e agora é a última aula dos compostos orgânicos, que são os ácidos nucleicos. Então vamos lá, os orgânicos, proteínas e enzimas, vitaminas, carboidratos, lipídios e agora os ácidos nucleicos, que eu vou colocar uma coisinha a mais, que é o ATP, para complementar a informação. Tudo bem? Vamos lá? Então, olha só. Os ácidos nucleicos são macromoléculas formadas por sequências de nucleotídeos. Não esquece disso. Lunásio, o que é o nucleotídeo? O nucleotídeo, pessoal, é o menor pedaço que tem uma molécula. Você deve estar lembrado comigo quando eu te falei, olha, o nucleotídeo, perdão, o monômero, que é a menor molécula que pode ter uma substância, ela tem em cada uma delas. Por exemplo, qual é o monômero das proteínas? Os aminoácidos. Qual é o monômero dos lipídios? Ácidos graxos e algum tipo de álcool. Quais são os monômeros dos açúcares? São os monossacarídeos. Você não pode esquecer disso, ok? Então, nucleotídeos são os monômeros dos ácidos nucleicos. E eles são especializados no armazenamento, na transmissão e no uso da informação genética. Só que tem um nucleotídeo especial que também armazena energia, que é o ATP. E eu vou falar sobre ele no finalzinho, já como se fosse uma observação, uma exceção à regra. Tudo bem? Então, ó, existem dois tipos de ácidos nucleicos que a gente vai estudar aqui, que são aqueles que armazenam informação genética. O DNA, que é chamado de ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é chamado de ácido ribonucleico. Beleza? Vamos detalhar um pouco sobre cada um pouquinho mais sobre cada um deles. Primeira coisa, o que é nucleotídeo mesmo, hein? É o monômero, é o menor pedaço que pode ter uma molécula. Então, ó, o monômero dos ácidos nucleicos são os nucleotídeos, ok? Os nucleotídeos, eles são formados por três partes. Então, tem três pequenas moléculas que formam a molécula maior, que é o nucleotídeo, como se fosse uma mistura de três coisas diferentes, tá? A primeira parte está colocada aqui de laranja, ó, nessa bolinha aqui, é chamada de fosfato. A segunda parte é um carboidrato, é um açúcar que tem N igual a 5. Se você não está lembrando disso, volta lá para dar uma olhadinha nessa informação, porque é importante, tá? Então você vai ter aqui uma pentose, que tem 5 carbonos na sua estrutura, e uma base nitrogenada. Então, o nucleotídeo ele é formado por três estruturas: o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. O fosfato de laranja, a pentose de azul e a base coloquei assim de um brancozinho creme, tá?
Vamos falar sobre cada um deles. Bom, o fosfato é fácil. O fosfato é uma substância inorgânica derivada de um ácido chamado ácido fosfórico, o H3PO4. E o H3PO4, quando ele sofre o processo de ionização, Násio, o que é isso? Esquece, gente, basta você saber que a ionização é o processo de perda ou ganho de elétrons. Pronto. E aí ele vai ficar com carga negativa. Lembra? Quem fica com carga negativa ganha ou perde elétrons? Ganha, não é isso? Então tá aqui, ó. O fosfato é o PO3-3. Lá na parte de sais minerais, eu chamei a sua atenção sobre esse sal mineral fosfato, não é? Depois você dá uma olhadinha no seu material que você vai encontrar lá, tá bom? Bom, o que mais? Ah, Lunás, e o fosfato é comum a quem? A todos. Não muda, não tem variação no fosfato. O que tem variação vai ser a partir de agora, ó. Bom, se for RNA, a pentose que vai fazer parte da RNA é chamada de ribose. Tá aqui a fórmula dela, ó. Se você observar a estrutura da ribose e se você comparar com a estrutura da desoxirribose, a diferença é que essa aqui tem um oxigênio a mais e essa tem um oxigênio a menos. Lembra que eu te falei lá na aula de carboidratos? Se você pegar a ribose e tirar dela um oxigênio, você vai ter a desoxirribose. Des retira oxigênio da ribose. Aí você vai ter a desoxirribose. Então, no RNA, a pentose que vai formar o RNA é a ribose. E a pentose que vai formar o DNA é a desoxirribose. Opa, peraí. Primeira grande diferença que eu estou vendo, que eu estou percebendo entre DNA e RNA, é que o RNA é formado pela ribose, enquanto que o DNA é formado pela desoxirribose, beleza? E a terceira e última diferença, gente, são chamadas de bases nitrogenadas. Mas por que é tão importante saber daquele ciclo do nitrogênio, lá do nono ano, que você viu que tinha o ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono, o nitrogênio é super complexo, que tinha aquela história das bactérias que fazem a nitrificação, a denitrificação, né, que fazem a absorção do nitrogênio da atmosfera, aquelas bactérias do gênero Rhizobium, super importantes. Você lembra delas? Pois é. É por isso que é tão importante o nitrogênio. Ó. Uma das coisas importantes que ele faz parte é disso aqui, ó, das bases nitrogenadas. Então, você consegue entender se eu falar assim, base nitrogenada é um composto químico que tem como nitrogênio o elemento químico mais relevante, daí o nome de base nitrogenada, beleza? Pronto, então é isso. Násio, quantos tipos de bases existem? 2 tipos, as bases pirimídicas e as bases púricas. Qual é a diferença? Olha para cá, para a imagem, para você ver, ó, as bases púricas e as bases pirimídicas. Você consegue ver que as bases púricas têm 2 anéis, ó? Tem um anel aqui, ó, e tem um outro anel bem aqui. Consegue ver isso? A outra base púrica também, ó, tem um anel, 2 anéis. Então as bases púricas apresentam 2 anéis na sua estrutura molecular. Enquanto que as bases pirimídicas só apresentam um, ó, um anel, outro anel e outro anel. Então essas bases púricas têm nome. Quais são elas? A adenina e a guanina, ok? E as bases pirimídicas são a citosina, a timina e a uracila. Calma, não tem que decorar esses nomes agora, basta você memorizar pelas letras iniciais, ó. A de adenina, G de guanina, C de citosina, T de timina e U de uracila. Tudo bem? E elas têm apenas um anel na sua estrutura molecular. Tá aqui elas com mais calma, para você ver. Agora, Lunásio, tem diferença? Tem. Aí você tem que ter cuidado, ó. Ó, o que eu vou colocar para você agora, ó. As bases que você vai encontrar no DNA. No DNA você só vai encontrar dessas 5 aqui, apenas 4. São essas, ó. Essas 4 você vai encontrar no DNA. Então a adenina, a timina, a guanina e a citosina você encontra no DNA. Então vão existir quantos tipos de nucleotídeos para formar o DNA? 4. Um que tem a desoxirribose, o fosfato e a adenina, ok? Um que tem o fosfato, a desoxirribose e a timina. Outro nucleotídeo que tem o fosfato, a desoxirribose e a guanina. E um quarto e último nucleotídeo que tem o fosfato, a desoxirribose e agora a citosina. Tudo bem? Percebo que a adenina
adenina e guanina, desculpa, deixa eu voltar aqui. Percebo que a adenina e a guanina são bases do tipo púricas, enquanto que a citosina e a timina são bases pirimídicas. Tudo bem? Vamos continuar. Só que no RNA tem uma pequena diferença. Qual é? Ao invés de eu ter a timina, eu vou ter a uracila. Então, no RNA, eu vou ter as seguintes bases: adenina, uracila, guanina e citosina. Mas, Lunásio, então peraí, tu quer dizer que a única diferença que vai existir entre o DNA e o RNA é a timina no DNA e a uracila no RNA? Não, essa é a segunda diferença. Lembra da primeira? A primeira é que o RNA tem ribose e o DNA tem desoxirribose. A segunda grande diferença é que as bases que formam o DNA são adenina, timina, guanina e citosina. E as que formam o RNA são adenina, uracila, cuidado com isso, guanina e citosina. Beleza? Cuidado com isso. Olha aqui a informação para você ver, ó. Podemos verificar que timina está presente somente no DNA e a uracila somente no RNA. Beleza? Não pode esquecer disso, tá, galera? Não pode esquecer disso. Lunásio, mas aí você falou que a estrutura que vai formar o DNA, que vai formar o RNA, que vai formar os ácidos nucleicos, são os nucleotídeos. Ok, mas um DNA não tem um nucleotídeo, ele tem milhares de nucleotídeos. Exato. Um RNA também tem milhares de nucleotídeos. E aí como é que eles vão se ligar? Ah, essa é uma pergunta bem interessante. Olha para cá. Ácidos nucleicos unem-se uns aos outros através de ligações fosfodiéster. Opa, Lunásio, peraí. Para eu formar o nucleotídeo, para eu formar um ácido nucleico, eu tenho que pegar os nucleotídeos e fazer a ligação entre eles, é isso? Exato. Olha aqui, ó, só para você enxergar. Ó. Aqui está destacado com qualidade, ampliado. Olha o fosfato, você está vendo? Coloquei aqui, ó, no quadradinho verde. Olha a pentose, ok? Que pode ser a ribose ou pode ser a desoxirribose. Gente, pouco importa. A pentose é o que vai diferenciar um do outro, ok? E olha aqui a minha querida base nitrogenada. Nesse caso aí, ó, a base púrica, ok? Aí, ó, eu vou fazer uma ligação dessa pentose aqui, ok? Tá aqui ela, ó, que vai formar esse nucleotídeo com esse outro nucleotídeo aqui. Como é que vai se ligar, Lunásio? A pentose do nucleotídeo de cima vai se ligar com o fosfato do nucleotídeo de baixo. Aqui de novo, ó. A pentose do nucleotídeo de cima vai se ligar ao fosfato do nucleotídeo de baixo. Como é que se chama essa ligação? Essa ligação é chamada ligação fosfodiéster, tá? Não precisa nesse momento saber qual é a origem química dessa ligação. Vai chegar um momento que você vai ter que saber disso, mas não agora, tá? Eu estou só te apresentando essa molécula aí. E aí o nome dessa ligação, basta você saber que o nome dela é ligação fosfodiéster. Lá no capítulo da apostila 2, vai ter um momento que eu vou te falar sobre síntese proteica. E aí eu vou voltar a falar sobre isso e vou detalhar isso com mais calma para vocês. Por enquanto, basta saber isso. A ligação entre dois nucleotídeos é chamada de ligação fosfodiéster. Repete comigo, mentalmente. A ligação que forma os nucleotídeos é a ligação fosfodiéster. E o que é o nucleotídeo? É o menor pedaço que pode ter o ácido nucleico. Portanto, ele é um monômero. Ok? Vamos continuar. Tá aí ela, ó. Destaquei para você estudar depois, tá? O que mais, Lunásio? Olha só. Quando você está falando sobre alguns ácidos nucleicos, essas bases podem fazer ligações entre elas. Lunásio, como assim? Vamos lá. A primeira diferença entre DNA e RNA é que o RNA é formado por ribose, DNA por desoxirribose. Beleza? Segunda grande diferença é que no DNA você vai ter adenina, timina, citosina e guanina. Enquanto que no RNA você vai encontrar adenina, uracila, citosina e guanina. Beleza? Só que o DNA, ele tem uma diferença do RNA, uma terceira grande diferença. É que o DNA ele é formado por duas fitas, duas cadeias de nucleotídeos. Então você está vendo aqui, olha só para essa, ó, acompanha aqui comigo, só para essa. Aqui você vai ter uma cadeia de nucleotídeos, ó. Um nucleotídeo aqui,
que está ligado a outro nucleotídeo aqui, que está ligado a outro aqui e outro aqui. Eu tenho quantos nucleotídeos? 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Acompanharam comigo? Só que tem um problema. O DNA, ele não é feito só por uma fita, ele é feito por duas fitas. E aí, repito, lá na frente eu vou te explicar por que tem que ter duas fitas. Por enquanto, basta você entender o que ele é. Depois eu explico por que ele é. Tá certo? Então vamos lá. O DNA tem uma segunda fita. Ó. A segunda fita aqui, você consegue ver? Ó, um nucleotídeo, outro nucleotídeo, mais um e finalmente o quarto. Então eu tenho 4 nucleotídeos de um lado e 4 nucleotídeos de outro lado. O que acontece é que essa fita aqui, ó, que eu vou chamar de fita esquerda, tá do seu lado esquerdo do corpo, tá? Ela tá se ligando à fita do outro lado, a fita direita. E você tá vendo que tem uns pontinhos vermelhos aqui, ó, pontinho vermelho, pontinho vermelho, pontinho vermelho, pontinho vermelho. Você tá vendo isso? Aí o que acontece? No caso do DNA, do ácido nucleico DNA, essas duas fitas vão se ligar através de ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio, Lunásio, eu já ouvi isso antes. Viu sim, sabe aonde? Lá naquela aula sobre água, que eu te falei que uma molécula de água se ligava a outra molécula de água através de ligações de hidrogênio, que são ligações que facilmente se quebram e se refazem, que garante aquela propriedade da água que suporta peso, lembra a tensão superficial da água? Lembra disso que eu comentei com vocês em sala de aula? Pois é a mesma ligação, só que ela é feita entre duas bases, ó. Tá vendo que aqui tem a timina e aqui tem a adenina? Tá vendo que aqui tem a guanina e aqui tem a citosina? Tá vendo, não tá? Qual é a diferença dessas ligações de cima para de baixo? Você percebeu? Nas ligações de cima, entre a timina e a adenina, eu tenho 2 pontes. Enquanto que entre a guanina e a citosina, eu tenho 3 pontes. Isso é uma característica do DNA. Isso acontece sempre. Eu vou colocar para você ver aqui, ó. No DNA, a adenina sempre vai se ligar com a timina. Nunca vai ter exceção. E vice-versa, claro. A timina vai se ligar à adenina e a adenina vai se ligar à timina. Tá? E essa ligação ela é feita por ligações de hidrogênio. Quantas, Lunásio? Você já viu comigo que são quantas? 2. Beleza? Já se eu estiver falando de citosina e guanina, ou guanina e citosina, tanto faz, sempre vai acontecer a ligação entre elas, né? Então a guanina sempre se liga à citosina e vice-versa. Através de quantas ligações de hidrogênio? 3. Olha só, a primeira, a segunda e a terceira. Então entre a citosina e a guanina são 3 ligações. Entre a adenina e a timina são 2 ligações. Gente, isso é bem importante. Para você memorizar, é só lembrar assim, ó, a dupla Aguinaldo-Timóteo. Aguinaldo-Timóteo, adenina, timina. E a dupla Gal-Costa, guanina, citosina. Sempre, tá? Não tem exceção, sempre. E aí, Aguinaldo Timóteo, 2, Gal Costa, 3. Belezinha? Joia. Vamos continuar. Bom, e no RNA, claro, no RNA você não vai ter essa ligação com a timina, porque lembra que no RNA não existe timina, existe uracila? Pois é, então é só trocar. No lugar da timina, você vai ter uracila. Então, quando estiver falando de RNA, se o RNA precisar se ligar a outro RNA, que não é uma coisa comum, mas é possível, como é que vai ser essa ligação? A adenina, que está no RNA, vai se ligar à uracila, que está no outro RNA. Beleza? Então, quando eu faço a molécula de RNA, como o RNA não tem timina, a adenina vai se ligar sempre à uracila e vice-versa, no RNA, não esquece disso. Tudo bem? Vamos continuar. E aí está o RNA, ó. Vamos falar sobre ele, né? RNA, cada uma das fitas independente. Primeira coisa importante, onde que é feito o RNA? O RNA ele é feito no núcleo da célula, através de um processo chamado de transcrição. Repito, eu estou te apresentando o que ele é e depois o porquê. E o porquê vai ser no próximo vídeo. Tá perto, daqui a talvez uma semana, semana que vem ou na outra no máximo, a gente já vai estar vendo, antes de acabar o mês de abril, a gente vai estar vendo esse assunto. O assunto é síntese proteica. E aí eu vou começar esse assunto, síntese proteica, relembrando com você
tudo isso aqui, tá? Mas é fundamental que você entenda, que você veja, estude e entenda essa base do DNA e do RNA. Então vamos lá. Onde que é feito o RNA? No núcleo da célula, através de um processo chamado de transcrição. Ele só tem uma fita, tá aqui, ó, é formado por uma fita simples. O que mais? Ele apresenta no seu nucleotídeo a ribose, né, o fosfato, que é comum, tá aqui ele, ó, o fosfato, a ribose e as bases. Quais são as bases? Ou uracila, não é todas as quatro, não, é uma das quatro. Ou uracila, ou adenina, ou guanina, ou citosina. Tá aqui elas, ó. Ou é essa aqui, ou é essa aqui, ou é essa aqui, ou é essa aqui. Uma dessas quatro, tá? E aí, essa fita aqui, ó, que é chamada de RNA, ela pode ser de três tipos. Ela pode ser o mensageiro, ela pode ser o transportador e ela pode ser o ribossômico. Para você não ficar sem me... Mas eu queria saber um pouco mais. Você não vai ficar sem resposta não, tá? Eu vou te responder rapidamente aqui. Ó, o que é que faz o RNA mensageiro? Ele leva o código genético do DNA para o citoplasma, aonde vai ser feita a síntese proteica. Essa síntese proteica é chamada de tradução. Repito, aceite essa informação agora. Logo mais, você vai estar tirando essa dúvida todinha comigo com calma, tá? Basta saber, por enquanto, que existem três tipos. Um deles é o mensageiro. O que ele faz, na verdade? Ele leva a mensagem. Ele vai levar o código genético do DNA para o citoplasma. Então, ele leva uma mensagem. Qual outro tipo, Lunásio? O transportador. O que faz o transportador? Ele transporta os aminoácidos até o local em que vai ser feita a síntese proteica. Então, um deles leva a mensagem, o outro leva o aminoácido. Ora, gente, pensa comigo. Se um carrega a mensagem e o outro carrega o aminoácido para fazer a proteína, o que o terceiro faz? Bingo! Junta as duas coisas, né? Lê a informação e vai juntar os aminoácidos. Pois esse RNA que faz essa junção é chamado de RNA ribossômico. Então ele participa da construção dos ribossomos que vão ser armazenados, né, no núcleo e nucleolo, claro, e que são responsáveis pelo processo de juntar todos os aminoácidos. Então, o mensageiro leva a mensagem, o transportador leva o aminoácido e o ribossômico junta para poder fazer a proteína, porque afinal de contas, como é que eu faço proteína, né, juntando aminoácidos? Quem faz isso? O ribossomo, tá bom? O RNA ribossômico. Beleza, vamos lá. Tá aqui rapidamente cada um deles, ó. O que é essa fita que tá aqui, ó? Tá vendo essa fita aqui, ó? É o RNA mensageiro. Aqui, ó. O RNA mensageiro. Ele transcreve o código genético e leva para o citoplasma. O que é essa bola bem grandona, roxa, que está aqui por trás, ó? É justamente o RNA ribossômico. É ele que vai pegar, ler essa fita aqui para juntar os aminoácidos. Está aqui os aminoácidos, ó, essa bolinha verde, essa bolinha azul, essa bolinha vermelha, todas são aminoácidos. Aí, quem está levando a bolinha verde? Adivinha? O RNA transportador verde. Quem está levando a bolinha azul? Adivinha? O RNA mensageiro azul. Quem estava levando o RNA bolinha vermelha? Adivinha? O RNA transportador vermelho. Então, cada um leva a sua. Está aqui, ó, essa informação. O transportador leva os aminoácidos, o mensageiro leva a mensagem e o ribossomo junta os aminoácidos para poder fazer a proteína. Beleza? E lógico, o famosíssimo salve, salve, né? Grandioso, maravilhoso, fofo, fofitíssimo, lindo e belo DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Tá aqui a estrutura dele, ó. Eu te falei que o DNA ele tinha duas fitas, tá aqui a primeira fita, ó, e a segunda fita. Tá vendo? Ó como é que é a forma original dela, ó. Essa bolinha azul, essas bolinhas azuis aqui, ó, que vão descendo, formam uma fita, e essas outras bolinhas azuis aqui que vão descendo também formam outra fita. E o que está juntando essas duas fitas? Adivinha? As pontes de hidrogênio. Isso, galera, isso. Como é que funciona? Entre adenina e timina, Agnaldo Timóteo, 2. Entre guanina e citosina, Gal Costa, 3. Joia, tá aqui, ó. 2 e 3. Então, se aparecer numa prova, você vê só essa imagem aqui, e que ele só te mostra isso aqui, e te mostra isso aqui, o que você pode ter certeza? Possivelmente essa amarelinha aqui, ó, vai ser uma adenina, e essa vermelha vai ser uma timina. Lunásio, por quê?
Lembra, as bases púricas são a adenina e guanina. Elas têm quantos anéis? 2. Então tá aqui, ó, 2 anéis. Vai ser o que então? A adenina. Um anel vai ser o que então? Timina. E como é que você sabe que aqui é adenina e timina? Porque só tem 2 ligações ponte de hidrogênio. Aqui embaixo, ó, já sei, essa aqui vai ser a citosina e essa aqui vai ser a guanina. Pela mesma lógica, né? 2 anéis, base púrica. Um anel, base pirimídica. Mas, Lunásio, quer dizer então que as bases púricas ficam só de um lado e as pirimídicas só do outro? Não, de jeito nenhum. Olha aqui embaixo. Aqui você vai ter uma guanina do outro lado e uma citosina do lado que estava a guanina e a adenina. Não é isso que vai determinar a ligação, não, tá? É apenas o código genético. Essa sequência de letras que vai ter aqui, ó, vão formar o nosso código genético. A cor do seu cabelo, a cor do seu olho, a cor da sua pele, a sua altura, o formato do seu queixo, beleza, feiura. Tudo isso tem ligação com essas informações que estão aqui. É como se essas letrinhas aqui fossem um alfabeto, né? Um código genético, um alfabeto que codifica todas as nossas informações. E aí o nome dessa molécula é chamada de DNA. Beleza? Bom, características do DNA. Ele tem 2 fitas unidas pela base nitrogenada em forma de alfa-hélice, que essa curva que ela faz parece uma hélice. Os nucleotídeos são formados por desoxirribose, já sabe disso. Quais são as bases? Timina, adenina, guanina e citosina, você já sabe disso. E o famoso fosfato. E aí você tem que saber o seguinte, como o DNA tem 2 fitas, como o DNA tem 2 fitas, se eu somar todas as adeninas e todas as timinas, tem que ser igual a quanto? A 100%. Então, se eu dividir adenina sobre timina, como o valor é igual, eu tenho que dar igual a 1. Se eu pegar todas as guaninas e somar, e todas as citosinas e somar, e dividir uma pela outra, qual vai ser o resultado disso? 1 também. Ou seja, o somatório de todas as citosinas e todas as guaninas, mais todas as adeninas e todas as timinas, tem que ser igual a 100%. Concorda comigo? Beleza. Então vamos lá. Quantidade. Quanto maior o núcleo ou o nucleóide, né, que é nucleóide, Lunásio, nucleóide é o material genético das bactérias. Quanto maior o núcleo ou maior o nucleóide, claro, maior vai ser o DNA. E quanto menor o citoplasma, né, você vai encontrar também... perdão, na verdade é assim. Onde é que você encontra maior quantidade de DNA? Você encontra DNA em maior quantidade na cromatina ou nos cromossomos, no núcleo ou no nucleóide. Beleza? Desculpa aí a falha. E onde é que você encontra em menor quantidade? Você encontra em menor quantidade esses ácidos nucleicos em 2 organelas, uma chamada mitocôndria e outra chamada de cloroplasto, que é o tema da nossa aula da semana que vem, certo? Semana que vem já vai ter uma aula sobre isso aqui no nosso canal, e aí vai ser sobre organelas. E aí eu vou te falar com calma, especialmente sobre a mitocôndria e sobre os cloroplastos. Olha quanta coisa tem por vir ainda, né, gente? Continuando, então, para resumir a história todinha, principais diferenças entre RNA e DNA. RNA tem fita simples, DNA tem fita dupla. No RNA você vai encontrar adenina e guanina como bases púricas e uracila e citosina como bases pirimídicas. No DNA você vai encontrar adenina e guanina como bases púricas, mesma coisa, e só vai mudar uma das bases pirimídicas, que é a timina, tá? E aqui é a citosina. Qual é a pentose que vai formar o RNA? Exato, a ribose. Qual é a pentose que vai formar o DNA? Muito bem, desoxirribose. Qual é a função do RNA na célula? Pode ter 3 funções básicas. Primeiro, pode fazer proteína, através do RNA mensageiro, o RNA transportador, né? Transporte de aminoácidos e formação dos ribossomos. Então são 3 funções, né? Vai participar da síntese proteica carregando mensagem, RNA mensageiro, transportando aminoácidos, transportador, ou formando o ribossomo que vai fazer a junção dos aminoácidos, que é chamado de RNA ribossômico. E qual é a função do DNA? Basicamente é uma só: armazenamento e transmissão de informações genéticas. É o famoso código genético. Beleza. E finalmente, tem um tipo especial de nucleotídeo que é chamado de ATP. Gente, ó, presta bem atenção, tá? Se você está com a cabeça baixa, está anotando alguma coisa, larga a caneta, larga o lápis, olha para cá, por favor, e presta bem atenção.
Depois você pode voltar e aí você anota, tá? O que é o ATP? O ATP, ele é um outro tipo de nucleotídeo. Lunásio, prove. Provo. Fácil, fácil. Olha aqui, ó. Fosfato mais pentose mais base nitrogenada. Opa, fosfato, pentose e base é o quê? Nucleotídeo. Qual é a diferença então, Lunásio? A diferença é que ele não tem só um fosfato, ele tem 2 ou até 3 fosfatos. Então você vai chamar o ATP, na verdade, de quê? O ATP ele é um nucleotídeo fosfatado. Ele tem mais fosfato do que normalmente deveria ter. Tudo bem? E aí, lógico, por conta disso, a função dele é outra. A função dele é armazenar energia. Quanto maior for a molécula de ATP, quanto maior for a estrutura, quanto mais complexo, quanto mais próximo de ATP for o nucleotídeo, mais energia ele carrega. Opa, Lunásio, peraí, eu não entendi. Olha para cá, presta atenção. Vamos fazer aqui a comparação. Você tem aqui uma molécula de adenina. O que é adenina? Base, isso, nitrogenada. Aí você faz a ligação da adenina com a ribose. Ok? Isso aqui é a ribose. Se eu juntar a adenina com a ribose, eu vou ter uma molécula nova. O nome dessa molécula nova é chamada de adenosina. Ok? Se a adenosina fizer uma ligação com um fosfato apenas, eu vou ter uma molécula chamada de adenosina monofosfato. Ou também chamado de AM, M de mono, fosfato. O P, porque fosfato é escrito com pH, lembra? De fósforos, pronto. Então, adenosina monofosfato. Só que essa molécula pode fazer mais uma ligação química, ó. Olha só, mais uma. Se fizer mais uma ligação química com outro fosfato, eu não tenho mais um fosfato, eu tenho quantos? 2. Então você vai ter a adenosina difosfato, ou também chamado de difosfato de adenosina. Aí você vai ter o AD, D de difosfato, né? ADP. Opa, Lunásio, então já entendi. Quer dizer que se tiver mais uma molécula de fosfato, eu vou ter o quê? Bingo, galera, o ATP. Então, o que é o ATP? É uma molécula de energia que transporta muita energia. O máximo que ela pode carregar é a energia contida em 3 ligações com fosfatos. Então, ela pode fazer uma ligação, que é o AMP, pode fazer 2 ligações, que é o ADP, pode fazer 3 ligações, que é o ATP. Qual é a mais energética? O ATP. Então, toda vida que essa bateria ela se carrega, ela se transforma em quê? Em ATP. Toda vida que ela descarrega, ela se transforma em quê? Em ADP. Beleza? Então, olha só, acompanha comigo aqui, ó. A adenosina trifosfato, que é o ATP, é um nucleotídeo, lembra que eu falei isso? Nucleotídeo fosfatado, que constitui a principal forma de energia química nos seres vivos. Ele é uma espécie de moeda energética, uma bateria que se carrega e descarrega o tempo todo. Onde é que eu vou usar essa energia? Toda a vida que você precisar, para fazer contração muscular, para você fazer condução do impulso nervoso. Por exemplo, para você estar escutando o que eu estou te falando agora e estar guardando essa informação, para isso acontecer, tem um gasto muito grande de energia. E esse gasto é feito por conta do ATP, que está fornecendo energia para que o teu neurônio possa fazer esse impulso. Transporte ativo, que você deve ter visto já na aula passada, transporte passivo e transporte ativo. Lembra que gasta energia. A bioluminescência, aqueles animais que conseguem brilhar no escuro, a energia vai vir do ATP, tá certo? A energia fria, mas vem sim do ATP, beleza? Então, Lunásio, só para terminar aqui, para conseguir entender a lógica do ATP, o que é que eu posso entender? Pode entender o seguinte, que toda vida que a glicose ela é quebrada, tá? Que você consegue quebrar as ligações que formam a molécula de glicose, você vai liberar energia, certo? Sob a forma de calor. O que é que eu faço com essa energia? Eu armazeno essa energia no ATP. Então, ó, parte dessa energia é usada para ligar grupos fosfatos à molécula de ADP, transformando o ADP, que tem 2 moléculas, em ATP. Ok? Esse processo de junção para formar o ATP é chamado de síntese. Então, eu estou sintetizando o ATP. Já se acontecer o contrário, se eu pegar o ATP e quebrar o ATP, eu vou liberar fosfato. Se eu liberar fosfato, eu vou ter o fosfato solto. Como esse fosfato ele é inorgânico, eu simbolizo isso por PI. P de fosfato e esse I de inorgânico.
Então, se eu pegar o ATP e quebrar, eu transformo o ATP em ADP mais PI. E aí, lógico, a energia é liberada e é usada na contração muscular, no impulso nervoso, nos transportes ativos, no batimento do coração e por aí vai. Tá, aqui tu consegue ver, ó. Tu tem a molécula de ATP e você quebra, você vai liberar energia e vai tirar o ATP nessa ligação aqui, ó. Aí o fosfato vai estar livre na forma inorgânica. Se você ganhar energia, vai fazer o movimento contrário. Beleza? Pronto, eu acho que é isso. O recado tá dado. Se você sentiu dificuldade em algum trecho desse vídeo, volta, assiste de novo com mais calma, anota. Qualquer coisa, pega teu material, tua apostila e dá uma lidinha. E aí a gente vai marcar uma live até sexta-feira para tirar as eventuais dúvidas que você possa ter. Tá joia? Acho que é isso. Valeu, um abraço. Deixa eu passar aqui para a tela. E aí? Pronto. Vai ter uma live, tá? Para gente tirar dúvidas. Mas eu recomendo que você aproveite esse momento para estudar. Se tiver dificuldade, volta desse vídeo. Assiste esse vídeo quantas vezes você já é necessário. Escreve, anota. O que eu estou te falando no vídeo não é muito diferente do que eu faço com você em sala de aula, tá? Só que lá eu vou estar escrevendo no quadro e vou estar olhando para você. Aqui eu estou olhando para você, só que de maneira virtual. Tá? Então dá uma lida nesse material, estuda um pouco isso, resolve as questões da apostila, lá no finalzinho do último capítulo, tá bom? Dá uma olhadinha lá, isso já é uma agenda antiga, você já recebeu material sobre isso, só que os vídeos que foram feitos, foram parte para vocês, foram vídeos do YouTube. Esse eu estou gravando especialmente para você. Então resolva as questões, até sexta-feira eu marco uma live com vocês e tiramos qualquer tipo de dúvida. Tá bom? Um abraço enorme, bons estudos para vocês. Tchau, tchau.